Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui para falar de assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas à luz da Palavra de Deus. Como todo sábado nós fazemos, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária e esse tema aqui hoje é muito interessante, polêmico também, né? Não tem nada a ver. Será que não tem nada a ver mesmo? É um artigo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2025, escrito por Daniel Oliveira. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, reclinar a sua cabeça, levar os seus pensamentos ao Pai e estar intercedendo a Deus por esse estudo, por sua vida, por sua família, pelos seus amigos. Santo eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado a Deus seja o teu nome sobre toda a terra. Senhor, muito obrigada. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu agir, pela tua presença em nossas vidas. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade que temos de estarmos, ó Deus, anunciando a tua palavra. Usa-nos, ó Pai, como instrumento nas tuas santas mãos, que eu não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por ti. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos por cada pessoa em que a tua palavra está adentrando, ó Deus, nesse instante. Tu sabes, ó Deus, e conheces as necessidades de cada um. Tu sabes quais são as áreas que precisam da tua intervenção. E nós te pedimos, ó Pai, que tu esteja com o teu toque, com o teu bálsamo santo, derramando um bálsamo de cura, de libertação, ó Deus, de saúde, de alegrias, ó Pai, na vida, Deus, de cada um em que a tua palavra, Senhor, está chegando nesse instante. Obrigada por tudo, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Não tem nada a ver. Será que não tem nada a ver mesmo? É um artigo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2025, escrito por Daniel. Queridos, essa frase não tem nada a ver, é uma frase comum. E a gente ouve constantemente, principalmente quando a gente vai exortar alguém ou somos exortados por alguém. Nós muitas vezes falamos ou ouvimos essa frase, não tem nada a ver, não é bem assim, né? Então, como cristãos, certamente nós ouvimos diversas vezes, é isso que o autor diz. E normalmente numa tentativa de justificar a realização de algo que seja ruim, que seja nocivo, que seja contra os princípios bíblicos, que seja contra a vontade de Deus. Normalmente se usa essa frase em um contexto em que essa frase ela se torna conivente com uma determinada ação e que nós entendemos à luz da palavra de Deus que vão contra princípios bíblicos. Há princípios que a Bíblia nos ensina desde o princípio. Então, mas o que é que esse não tem nada a ver significa para nós? É isso que o autor pergunta. Essa é uma expressão que trata de um dito popular, né? Mas que pode revelar, queridos, no contexto cristão, uma referência a um relativismo. E o que seria relativismo? Relativismo seria, explicando de uma forma bem breve e simplória, dizer o seguinte, é defender a não existência de uma verdade absoluta, mas uma verdade relativa, uma verdade que é conivente com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, com as nossas ações. Sendo assim, existem várias verdades, sendo estas relativas e definidas pela nossa visão de mundo, pela nossa cosmovisão, né? Pela visão que nós temos do mundo. Então o autor nos faz assim algumas perguntas diante disso, diante de padrões e regras como nós podemos viver uma vida cristã equilibrada segundo a palavra de Deus. Diante de padrões e regras que a gente tem visto o mundo afora, diante de um relativismo que tem crescido a cada dia, diante de várias verdades que têm sido divulgadas, como viver uma vida cristã equilibrada diante da palavra de Deus. É comum nós ouvirmos a frase, não tem nada a ver? Quais são os princípios inegociáveis para nós cristãos? Ou para nós cristãos?
Quais princípios são inegociáveis? Então, é comum a gente ouvir essa frase, como nós falamos, e o relativismo ele perpassa tempos, pessoas e culturas. Não é de hoje que nós vemos pessoas renunciando à sua fé, renunciando aos seus princípios, em busca de verdades, de novas verdades. E isso interfere na cultura, na arte, na sociedade, na maneira geral. Então, os tentáculos do relativismo, eles têm sido introduzidos no ambiente cristão e têm feito inúmeras vítimas, que são influenciadas, inúmeras pessoas são influenciadas e têm perdido, se deixado corromper, perdido a ética, perdido consequentemente a moral, com práticas de vidas diária contrárias à palavra de Deus. E isso gera, queridos, consequências graves na vida dessa pessoa. Então o autor diz que como o relativismo ele impacta negativamente nossa ética e conduta. E essa verdade a nossa verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos afirma que ela é a mesma ontem, hoje e eternamente, porque Deus é o mesmo, Deus não muda. Então a palavra de Deus ela não pode mudar de acordo com a época, de acordo com as práticas, de acordo com costumes. A palavra de Deus ela não muda e a verdade cristã ela precisa estar alicerçada, o cristão precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Então como podemos viver padrões, diante de padrões e regras, como nós podemos viver uma vida equilibrada segundo a palavra de Deus? Conhecendo essa palavra e deixando que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, às nossas vidas. Então, o autor diz aqui o seguinte, que entendendo que nossa verdade é a palavra de Deus e é que por ela que nós somos guiados, nós temos verdades e princípios a serem seguidos e mandamentos a serem praticados. A Bíblia nos revela quem é Deus. A Bíblia nos revela a história da redenção, de como o povo de Deus deve segui-lo, de como o povo de Deus deve se portar. Eu costumo dizer que na palavra de Deus, nós encontramos uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas. Não seria diferente, queridos, quando o povo estava ali na travessia do deserto, Deus, olha, ele escreveu diretrizes. Deus, ele disse, olha, tem que ser assim, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma, para que o povo pudesse se conduzir de forma equilibrada, para que não houvesse assim prejuízos. E nós precisamos nos portar e seguir de acordo com a palavra de Deus, nos sujeitar a essa palavra de Deus. Então a fé cristã não lida apenas com sentimentos e emoções, é isso que o autor diz, mas a fé cristã lida com crenças. Crer em Jesus não significa apenas amá-lo. Crer em Jesus significa adorá-lo, significa confiar a Ele a nossa vida, entregar a nossa vida exclusivamente a Deus. E crer em Jesus significa crer também em certas coisas bem definidas por esse Deus. Então, a crença cristã, ela lida, a fé cristã ela lida com crenças. E se nós cremos, se nós acreditamos, nós precisamos viver aquilo que acreditamos. Nós precisamos viver conforme os princípios que a Bíblia nos direciona. Como viver, então, e praticar essas verdades fundamentadas na palavra de Deus, conhecendo, como eu disse, essa palavra, vivenciando essa palavra. E a Bíblia nos afirma aqui, em Romanos, capítulo 12, 1 e 2, a palavra de Deus nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o relativismo se aproxima do cristianismo, há uma busca de adequação a tendências seculares, a práticas seculares que vão contra a princípios bíblicos. E a palavra de Deus, ali já há mais de 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo ele diz assim: queridos, irmãos, olha, eu imploro a vocês, eu rogo a vocês, pela compaixão de Deus, pela misericórdia que Deus tem para com as nossas vidas, essas misericórdias que não permitem que sejamos consumidos, que vocês apresentem o corpo de vocês em sacrifício santo, em sacrifício vivo, agradável a Deus, que é um culto racional, que é um culto com entendimento. Você precisa crer, você precisa confiar, entender essa palavra, vivenciar essa palavra. Então o evangelho, a fé cristã, não é uma fé de emoções, não é uma fé de oba-oba. O cristianismo é uma fé para ser vivenciada na íntegra, conforme princípios e padrões bíblicos que são inegociáveis, que não são mutáveis. E aí, desde muito tempo já se sabe que pessoas elas tentam e continuam tentando deturpar o evangelho para que esse evangelho possa ser compatível com seus desejos, com as suas vontades. E aí surge justamente esse ditado, né? Não tem nada a ver, acaba sendo uma tentativa de justificar, de burlar práticas e princípios que são fundamentais à vida cristã. Então, o Paulo já nos diz, olha, não vos moldei, não vos deixais moldar pelo mundo, mas que o Espírito Santo de Deus esteja moldando o nosso caráter, a nossa conduta como cristãos. E aí a palavra de Deus nos diz assim, Tiago, ele nos afirma, queridos, olha, sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Então, o padrão do mundo nos impõe, o padrão que o mundo nos impõe, queridos, ele é contrário ao que a Bíblia nos ensina. É contrário ao que a Bíblia nos ensina. Então, Paulo deixa claro que o padrão a ser seguido precisa ser o padrão de Deus. E aí, Tiago, ele corroborando com Paulo, Tiago diz o seguinte, olha, sede cumpridores, que vocês realmente vivam aquilo que vocês pregam, que vocês não estejam se enganando. Quantas pessoas não têm dentro de igrejas se enganando a si mesmas, procurando justificar práticas e não tem nada a ver com palavras, né, com práticas com essa frase, não tem nada a ver. Olha, não é bem assim, não é dessa maneira, tentando justificar práticas que vão contra princípios da palavra de Deus. E nós precisamos viver isso. Então é provável que signifique, né? Que o autor diz assim, que é provável que signifique dizer não só que tenhamos pensamentos verdadeiros, mas que a influência dominante da nossa mente é redirecionada. Logo, a transformação que devemos ter em nossa vida vem a partir daquilo que nós cremos. E isso nos transforma, isso nos molda, isso nos muda. A forma como nós vemos o mundo, a forma como nós cremos que deve ser vivida, que a nossa vida deve ser vivida, nos molda. Então nós precisamos, queridos, crer, ler as Escrituras, compreender qual a vontade de Deus, porque a vontade de Deus para as nossas vidas ela é boa, perfeita e agradável. Então, o viver de acordo com a palavra de Deus é agir tanto nas pequenas coisas quanto nas grandes. E nós precisamos agir de acordo à vontade de Deus, de acordo ao Evangelho. Isso só é possível com um conhecimento genuíno
da palavra de Deus. Porque tem muita gente também que deixou de ler a Bíblia. Muita gente boa que não conhece as Escrituras. E a Bíblia nos diz que o povo de Deus erra por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a palavra de Deus. E aí, Coríntios, né? Paulo falando ali à igreja de Coríntios, mais uma vez, ele diz, olha, não se deixem enganar. As más companhias, elas corrompem os bons costumes. Tem um ditado popular que diz assim, diga com quem tu andas e eu te direi quem és, né? E a palavra de Deus, esse ditado ele corrobora com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é clara. As más companhias corrompem os bons costumes, porque nós acabamos nos associando. A Bíblia nos diz, andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Em algum momento houve um acordo. Em algum momento houve um concordar com aquela prática. Então, nossos relacionamentos devem transparecer o amor de Jesus. Nós somos seres relacionais. Nós precisamos uns dos outros. Mas quem tem que ser influenciado? Quem tem influenciado na sua vida? Quem deve ser influenciado? Quem deve ser influência e não influenciado? É o cristão. O cristão ele deve ser influência. O cristão ele deve fazer a diferença. A Bíblia nos diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então o cristão ele precisa ser diferente. Ele precisa deixar a sua marca, deixar o toque. E a marca, que marca é essa do cristão? É Cristo. Porque nós somos pequenos cristos, nós precisamos, aonde nós estivermos, aonde nós formos, deixar o brilho de Cristo transformar a escuridão. Então, não se deixe enganar. Quando nós estamos rodeados por pessoas que não servem ao Senhor Jesus, nós somos influenciados por elas. E temos a tendência de começar a relativar. Nós temos a tendência de começar a relativar o que é reto e renunciar àquilo que a palavra de Deus nos afirma como verdade. Então, não deixe que isso aconteça com você. Procure ver quais são as pessoas que lhe rodeiam. Quais são as pessoas que estão com você. Quais são as pessoas com quem você anda. Então, a Bíblia nos diz em Provérbios 10, 9, diz o seguinte, quem anda em sinceridade, anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará desconhecido. Você tem sido uma pessoa ética nos ambientes em que você está inserido? Nós vivemos, queridos, em um mundo cheio de corrupção, de fraudes, de enganos, de mentiras, de disse-me-disse, de fofocas, né? E você, como cristão, como tem agido? Qual tem sido a sua postura? Porque nós somos muitas vezes tentados a agir da mesma forma, de forma errada e pecaminosa. Nós somos tentados a agir da mesma forma para que isso nos favoreça. E nesses contextos e circunstâncias, o não tem nada a ver aparece como uma saída. E ele tem o mesmo significado. Tanto faz o mundo fazer, quanto não. Tanto faz o mundo, então eu vou fazer. Se todo mundo faz, então eu vou fazer. Eu costumava dizer para as minhas filhas, e costumo dizer ainda hoje, que nós não somos todo mundo. Não é porque todo mundo faz que a gente vai fazer. Não é porque todo mundo diz que a gente vai dizer. Não é porque todo mundo vive dessa forma que nós iremos viver. Paulo nos convida, a palavra de Deus nos convida, queridos, a nós andarmos na contramão. A andarmos em sinceridade. Porque quem anda em sinceridade anda corrupto. Então Deus nos chama a viver de uma forma íntegra e santa, não nos corrompendo na busca de um crescimento, seja qual for, mesmo que isso nos cause, se isso nos causar algum prejuízo moral, ético, né, ou espiritual. Nós precisamos viver de forma íntegra. Às vezes a pessoa, para crescer, para ser promovido, para se destacar, acaba distribuindo calúnias, acaba defraudando alguém, acaba cometendo fraudes.
enganos, mentiras. E nós precisamos viver de forma diferente. Nós precisamos viver de forma íntegra, porque a busca do crescimento, ela precisa alcançar todas as áreas, inclusive a área espiritual. A busca do crescimento, queridos, ela perpassa por tudo. Nós precisamos crescer em espírito e em verdade. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então nós precisamos crescer em espírito e em verdade, buscar primeiro o reino de Deus, e a todas as coisas nos serão acrescentadas. Quando você anda em integridade, quando você anda bem, você anda seguro. E aí a palavra de Deus nos diz assim, Mateus 23, capítulo 23, versículos 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente vocês parecem formosos, mas no interior vocês estão cheios de ossos mortos e de toda a imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Da mesma forma, queridos, da mesma forma, é aquele que vive em mentira, que vive em engano, né? Da mesma forma que o relativismo ele está em um extremo, o legalismo também está em outro. E ele deve ser confrontado e evitado. A gente vai ver aqui que Jesus Cristo ele chama os fariseus, escribas e fariseus, de hipócritas. Por quê? Porque eles viviam de acordo com a lei, mas isso para homens. Então eles estavam preocupados com lavar as mãos, com questões de dia de adoração, onde adorar, onde não adorar, o que fazer, o que não fazer. Preocupado, a Bíblia nos diz que a letra mata. A letra mata. Tem muita gente também vivendo um evangelho colocando carga em outros. E a palavra de Deus, o evangelho de Deus, eu costumo dizer isso porque a Bíblia nos fala isso, que o Espírito Santo de Deus é um espírito de liberdade. E ele nos dá essa liberdade. E nós como cristãos, precisamos evitar o legalismo. Nós precisamos evitar também o relativismo. Então, é preciso que haja uma harmonia. É preciso que haja um equilíbrio. Nós sabemos que a Bíblia nos dá ensinos e princípios e ordens que são inegociáveis, e que precisam ser vividos pelo cristão. Há, no entanto, normas e padrões que são criados por pessoas para que sejam seguidos, de forma que se obtenha um grau maior de santidade, né? Então, a gente precisa entender o que é a palavra de Deus e o que é homens. O que é princípio bíblico e o que são dogmas e diretrizes criadas por homens. E diretrizes criadas por homens. Então, Mateus, ele fala justamente sobre isso, né? O próprio Jesus, né? Ele diz isso. Por quê? Porque ele está indo contrário às várias doutrinas dos escribas e fariseus, que estavam preocupados com a aparência exterior, mas o coração era um coração corrupto, era um coração hipócrita, um coração, a Bíblia nos diz, era um coração cheio de ódio, de imundícies, de hipocrisia, de iniquidades. E nós precisamos viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos convida, queridos, a vivermos. Nós precisamos viver em santidade. Então, de nada adianta religiosidade se não vivenciarmos a fé na espiritualidade. Nós precisamos viver a fé cristã em espírito e em verdade, não em religiosidade. Religião não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus. E aí, a gente vê em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, que a palavra de Deus nos diz isso.
Sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, nós temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Porque a Bíblia nos diz, queridos, que um só pecado já afasta o homem de Deus. E que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então, se fôssemos seguir a lei ali, praticar a lei em toda a palavra, se for de vivenciar de acordo com leis, de acordo com leis que foram instituídas para normas, a gente ia ver que em algum momento a gente ia deslizar, né? Porque a palavra e isso nós estaríamos afastados do céu. Porque um só pecado já separa o homem do céu. Mas a Bíblia nos diz que Deus, no seu infinito amor, na sua infinita graça, Ele deu o seu único Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Então Jesus Cristo veio e Ele cumpriu toda a lei por nós. Ele pagou um preço, um alto preço. A morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou um preço de sangue. E quando Cristo dá o último suspiro, Ele diz, tetelestai, está pago, olha, o homem não deve mais nada. Mas é através de Cristo, é pela fé que nós temos livre acesso ao Pai. Então, diante desses dois extremos, nós precisamos compreender como nós devemos viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Que essa vida ela seja pautada na palavra de Deus. Então, devemos entender que os princípios da Bíblia, eles são inegociáveis e devem ser vividos pelo cristão. Deve ser a nossa prática cristã. E sempre o nosso referencial é Cristo. Nós não podemos viver uma vida presa a normas que nos escravizam e não nos aproximam de Cristo. Mas também, queridos, nós não podemos viver de forma dissoluta, dizendo não tem nada a ver. É preciso que haja um equilíbrio. O legalismo, ele é prejudicial, assim também como o relativismo. Então, esse equilíbrio está dentro da palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é esse Espírito Santo que fala sempre aos nossos corações. Então, para guardar no coração, eu vou deixar para você o que diz 1 Coríntios 10:31, que a palavra de Deus nos diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, esse deve ser o equilíbrio fundamental da fé cristã. Cada um de nós, pois, precisamos viver uma fé verdadeira, viver a verdade, viver a graça de Cristo e viver para a glória de Deus. E é nele que nós precisamos nos espelhar, em Cristo. Em Cristo. Cristo deve ser o nosso referencial. Então, quer que você beba, quer que você coma, ou você faça qualquer outra coisa, você no seu trabalho, no seu lar, na sua família, na sua casa. Imagine assim, se Cristo estivesse aqui, Ele faria aquilo que eu estou fazendo? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está ali, falando, olha, às vezes a gente peca até programado, né? Pede perdão a Deus antes de pecar. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Que você, esse é o desejo do nosso coração, que você encontre um equilíbrio e viva uma vida pautada na palavra de Deus. Não ao relativismo, não ao legalismo, mas uma Bíblia que você viva uma fé verdadeira, que você viva realmente aquilo que você prega. Que Deus te abençoe. Um beijo e um cheiro no seu coração. Nosso muito obrigada a você que nos assiste. Nosso muito obrigada a você que se inscreveu no canal. Glória a Deus, temos bastante inscritos, mas falta você, tá? E nós pedimos a você que você compartilhe, que você divulgue. Esse artigo ele foi escrito por Daniel Oliveira e muito bom, muito pertinente para as nossas vidas. Então, uma boa semana em Cristo Jesus.